Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe pra cima. Sim, você é. No silêncio do deserto, ninguém me viu chorar. Deus me tomou em suas mãos, começou a me moldar. No calor da provação, fui vencendo pela fé. Cada lágrima caída, Ele me deixou de pé. Foi no fogo santo que entendi que Ele nunca desistiu de mim. Na caverna Ele falou: Filho, eu sou teu redentor. Fui forjada pelo Espírito Santo, não foi à toa o meu pranto. Cada marca é cicatriz de quem não fugiu da raiz. O céu me viu de joelhos quando o mundo quis me calar, mas o vento do Espírito veio pra me levantar. Me quebraram tantas vezes, mas Deus veio refazer. O vaso rejeitado, Ele escolheu pra preencher. Na pressão da fornalha, eu aprendi a adorar. E mesmo em meio à guerra, não deixei de confiar. Foi no vale que ouvi: a promessa não morreu ali. Com o azeite me ungiu e nova força Ele me deu. Fui forjada pelo Espírito Santo, não foi à toa o meu pranto. Cada marca é cicatriz de quem não fugiu da raiz. O céu me viu de joelhos quando o mundo quis me calar, mas o vento do Espírito veio pra me levantar. Na UTV Brasil, noite e dia a clamar, 24 horas de fogo no altar. Quem assiste sente o céu descer, porque o Espírito está aqui pra te mover. Avante, povo de Deus. Fui forjada pelo Espírito Santo, e hoje em adoração eu oro e canto. Não sou quem eu era ontem, sou vaso nas mãos do oleiro. O inimigo tentou, mas falhou, porque o céu me sustentou. Na fornalha ardente eu não andei sozinha, Cristo me levou no colo, eu já sabia. Forjada no Espírito Santo, hoje eu sou. Eu adorei a Ele e Deus me curou. Receba, irmão, a palavra do Senhor. Hoje Ele transforma em vitória e pensa a sua dor. Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe pra cima. Sim, você é. Filha. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição.
Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz, não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. ONTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na ONTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Olá a todos os nossos amados irmãos que estão sempre conosco aqui na ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Amados irmãos, igreja, nós estamos sempre 24 horas no ar, dia e noite, levando uma palavra de esperança, de informação, de instrução, segundo as Escrituras Sagradas. E você é nosso convidado. Você tem acesso à ONTV através do www.ontv24horas.com.br. O nosso endereço está na tela. Independentemente do dispositivo que você tem acesso às redes, nós estamos juntos. É da sua TV conectada à internet? Amém! Só acessar a nossa plataforma que você tem acesso gratuito ao nosso conteúdo. Também, muitas vezes, através das nossas redes sociais e 24 horas através do nosso aplicativo, que você também baixa gratuitamente através da Play Store, ONTV 24 horas. Ok, meus queridos? Vamos seguindo juntos nesse nosso propósito, nessa nossa jornada espiritual em busca do conhecimento da Palavra de Deus, fortalecimento da nossa fé, do nosso caráter, trazendo à mente tudo que nos dá esperança no porvir, segundo as promessas do Senhor para as nossas vidas. Como isso é importante, estarmos em comunhão com os nossos irmãos e com Deus nessa caminhada. Hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco polêmico, mas muito real, de fato, nas nossas vidas, em que nós vemos que a crise que em muitas circunstâncias nós passamos, ela tira os covardes de perto de você. Sim, a crise tira os covardes de perto de você. Esse é o programa Tempo de Preparação. Como nós precisamos, meus irmãos, de preparação, com base na palavra de Deus, nas orientações do nosso Senhor para as nossas vidas. Ok, meus queridos? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Hoje Deus tem uma palavra poderosa para o nosso coração. Eu quero que você entenda de uma vez por todas. A crise não destrói os valentes. A crise simplesmente afasta os covardes. Todos os desafios, todas as batalhas que nós travamos e muitas vezes somos colocados na nossa vida, ela não vem para nos destruir, ok, meus queridos? Mas sim,
algo que nós constatamos no decorrer da nossa vida, da nossa história, que com certeza as crises, dificuldades que nós vamos vivenciando no dia a dia, ela simplesmente afasta os covardes de perto da gente. Como isso é bom, isso é providência também divina, livramentos extraordinários que Deus nos reserva para os nossos dias. Quantos de nós já passamos por momentos difíceis, momentos em que parecia que o mundo estava desabando, meus irmãos. A crise, muitas vezes, de ordem financeira, outras emocional ou familiar, espiritual, de saúde também. Por que não? Quantas coisas. Uma fornalha ardente que Deus usa para provar o nosso coração e fortalecer a nossa fé. Mas em meio a todas estas coisas, as pessoas com as quais nós convivemos se revelam, são, reveladas, apresentadas na sua essência por Deus, a nós que muitas vezes, a você que muitas vezes tem um bom coração e só consegue ver o lado bom das pessoas. Então, são exatamente nesses momentos que a verdade vem à tona. A palavra do Senhor nos garante em João 16:33, uma passagem muito conhecida, meus irmãos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E veja que Cristo, ele vence o mundo não é de qualquer jeito. Ele vence com amor, com um coração perdoador, nos deixando um legado muito profundo de ensinamentos que nós devemos buscar segui-lo para que nós possamos ter êxito nas nossas vidas. Veja que se Jesus venceu, quem somos nós para desistir, meu irmão? A sua vitória já foi decretada pelo Senhor. Nós observamos nas Escrituras Sagradas, e eu quero que você abra sua Bíblia, em Isaías 41:10, marque esta passagem, porque é muito importante quando Deus nos fala assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Nós precisamos, meus irmãos, ter isso muito claro na nossa mente, diante de toda e qualquer circunstância que nós possamos ter que enfrentar nos nossos dias. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai amado, hoje nós clamamos, Senhor, o teu trono de graça. Derrama o teu Espírito Santo sobre cada vida aqui. Acende o teu fogo santo da fé, fortalece os que estão cansados, meu Pai, dá coragem aos que estão com medo e esperança, àqueles que possam estar perdidos. Que cada palavra hoje seja unção, poder e transformação, em nome do nosso Senhor Jesus, na vida dos nossos irmãos. Amém, meus queridos? Então, você está na TV, este é o programa Tempo de Preparação, e nós vamos falar sobre como que nós observamos, uma postura diferenciada das pessoas quando nós estamos em uma situação diferente até então do que nós estávamos vivendo, enquanto havia uma convivência muito intensa, muito alegre, pessoas por perto, mas veja que a crise, o desafio, uma situação diferente da normal que nós passamos nos nossos dias, ela revela realmente a intenção das pessoas. Veja, meus queridos, que todos os desafios, lutas, crise, vamos usar essa expressão, em decorrência, a normalidade nos nossos dias nada mais é do que um teste do nosso caráter. Isso serve para mim, para você e para as pessoas com as quais nós convivemos. Não é só um problema que muitas vezes nós temos que enfrentar, mas sim é um fogo santo, refinador de circunstâncias que mostram realmente a essência de cada um.
Muitas vezes, quando a tempestade chega, é na hora da crise que nós descobrimos quem realmente somos ou quem são as pessoas que até então sempre estavam ao nosso lado. Lembre-se que Daniel e seus amigos na Babilônia, eles enfrentaram a fornalha ardente, foram postos à prova, mas não se curvaram à pressão do mundo, ok? Todos conhecem essa passagem. Então veja que aquele momento de desafio, ele afastou exatamente os covardes, aqueles que duvidavam, mas ele os aproximou os nossos irmãos do poder de Deus. Uma grande revelação em que o rei a princípio buscava a submissão dos seus, né? Daquele povo, adoração a uma imagem, enfim, a história você já conhece. E, na verdade, Deus usa, meus irmãos, essas situações a partir da postura dos seus filhos e servos do Eterno para a sua glória. Naquele momento em que um imperador, alguém que detinha muito poder, buscou se fazer, não é mesmo, grande diante das pessoas, veio para que as pessoas reconhecessem, na verdade, foi o poder de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versos 13 e 4, diz o seguinte: sofre comigo, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se envolve em negócios da vida para agradar a quem o alistou. Veja que exemplo significativo, profundo, meus irmãos, se nós analisarmos a palavra do Senhor. Então veja, meus irmãos, que a crise é o que tira os covardes, né, do nosso caminho para que os fortes, os guerreiros permaneçam firmes ao nosso lado. Sendo que quando um soldado de Cristo se vê desanimado ou ferido, nós somos acolhidos no abrigo do Altíssimo, restaurados, não é mesmo? Em um lugar em que realmente é daquelas pessoas que lutam, que batalham, que buscam seguir ao nosso Senhor e viver o Evangelho nesse mundo um tanto diferente que nós vemos cada vez mais do que as Escrituras nos orientam para sermos. Então, hoje, muitos de nós, muitos irmãozinhos, irmãs, podem muitas vezes se ver enfrentando abandono, enfrentando desânimo, depressão, dívidas, perdas, mas a fé é que mantém os nossos corações com esperança. Mas como manter a fé em meio à tempestade, em meio a tantas lutas, não é mesmo, meus irmãos, do nosso dia a dia? A vida, ela é cheia, repleta de batalhas, e é a fé exatamente o nosso escudo. Hebreus 11 nos mostra que a fé é a certeza das coisas que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. É essa crença na fidelidade de Deus em relação a nós, seus filhos, do cumprimento das promessas do Senhor nas nossas vidas. Então, quando o desânimo bater, lembre-se, veja, traga à mente exemplos que nós temos nas Escrituras que nos servem como embasamento para que nós possamos ver o agir de Deus na vida dos nossos irmãos. E como nós devemos trazer isso para os dias de hoje, no enfrentamento de tantos desafios e situações um tanto difíceis que nós também vamos enfrentar, não é mesmo? Então, lembre-se de Jó, meu irmão. Você conhece essa história, quem não conhece, que busque, né, ver que perde tudo, mas ele mantém aquilo que é mais importante, que é a sua fé, e de repente, para a honra e glória do nosso Deus, existe uma transformação na vida
de Jó, da sua realidade. E nós vemos realmente quem ficou ao seu lado, quem não, ou na verdade quem nunca, não é mesmo? Porque são nesses momentos, meus irmãos, é que nós vemos quem nunca esteve do nosso lado de fato. A gente se ilude, a gente busca ver no ser humano o lado bom das coisas, mas existem pessoas que fazem parte das nossas vidas por puro interesse e conveniência, interesse próprio. E a gente tenta conciliar todas essas situações, busca se iludir muitas vezes, né, pensando que pessoas estão ao nosso lado por amor, por companheirismo, por parceria, por amizade, por afeto, seja da ordem, né, e do viés que for, mas na verdade é na crise, é no desafio, é quando a nossa situação muda, que nós observamos quem nunca esteve do nosso lado, que embora parecesse, né, por hora estarem conosco, mas na verdade nunca estiveram de fato ao nosso lado. E o segredo na vida de Jó, na sua história, que é magnífica, um homem reto, um homem íntegro, um homem bom, que era alguém na época em que o pecado, a princípio, seria destituído a partir de sacrifícios, não é mesmo? Ele fazia sacrifícios prévios, em decorrência do temor, do amor e respeito a Deus, no que se refere aos seus filhos, por exemplo, né? O normal da lei na época de Jó era que as pessoas, reconhecendo seus pecados, né, infringindo a lei de Moisés, viesse a oferecer sacrifícios para se redimirem dos seus pecados. E ele fazia isso previamente. Vá que os meus filhos venham a infringir, a desonrar a Deus, a pecar. Então ele já oferecia sacrifícios. Claro que tudo isso termina a partir da nova aliança, em que nós tivemos um sacrifício vivo do Cordeiro de Deus para tirar o mal do mundo, os erros, os equívocos, e nós tivéssemos então uma nova chance, essa reconciliação com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vemos muitas pessoas vivendo na ansiedade, no medo, em relação a muitas coisas, mas o Senhor nos ensina no livro de Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 6, que diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, pedidos, não é mesmo? Sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Então veja, meus irmãos, que muitas vezes nós estamos passando, você está passando por determinada ansiedade, as piores dores emocionais, humanas que nós vivemos, muitas vezes, quando não é de ordem fisiológica, que requer a ciência, não é mesmo? Que Deus também nos permite ter acesso, mas é de ordem espiritual, meu irmão. Muitas vezes é esse afastamento, essa falta de comunhão com Deus, de chamar Deus para esta conversa, de ter uma comunhão com o nosso Senhor para que nós sejamos acolhidos, em que o fardo se torna mais leve, em que nós descansamos os nossos corações no abrigo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. O soldado ferido do exército de Cristo é acolhido, descansa e fica, né, protegido, resguardado nas mãos do Senhor, enquanto Deus peleja por nós. Então, orar, conversar com Deus, confiar e fazer com que esta resistência espiritual se instale na sua vida. A paz, ela não é ausência de luta, de batalha, de desafio, de crise que o mundo nos
nos coloca, mas é a resistência espiritual que Deus nos permite ter, não é mesmo? Para que nós possamos aprender a lidar com tudo isso. É tempo de preparação, meu irmão. É tempo de preparação e nós precisamos, não é mesmo, cada vez mais nos aproximarmos do entendimento do nosso Senhor. É questão de sobrevivência, de bem-estar, de entendimento, que nós devemos seguir as orientações do nosso Senhor. E ter coragem é fundamental para continuar. E só nós temos essa força, mesmo quando nos sentimos fracos, na palavra do Senhor, nesta fé que nós somos justificados, nas promessas de Deus, em que nós colocamos o Evangelho e obedecemos na prática, nas nossas vidas, tendo o entendimento que a vitória e o êxito em tudo que nós colocarmos os nossos pés, as nossas mãos, o nosso coração e o nosso entendimento, é vitória, meu irmão. Então veja, meus irmãos, que o inimigo quer te fazer desistir. O inimigo, ele se utiliza de meios muito humanos, principalmente no que se refere a sentimentos, as emoções, aquilo que é perceptível, humano, que condiciona muitas vezes você a ser enganado. Ele usa o medo, a dúvida, a solidão para te paralisar, te deixar inerte, sem saber o que vai fazer da sua vida, não é mesmo? Mas Deus, ele nos chama para o embate, para sermos corajosos, em que no livro de Josué nós temos mais um exemplo, meus irmãos. Nós servimos a um Deus que nos alcança, a princípio, o que é nos apresentado e acordado como algo de Deus nas Escrituras Sagradas, 66 livros, não é mesmo? Repleto de registros de como Deus age na vida dos seus filhos, quais são as consequências em decorrência da nossa obediência ou não à palavra de Deus, ao nosso agir de acordo com as Escrituras ou não. Tantas coisas que nós temos. No livro de Josué, no primeiro capítulo, no verso 9, diz o seguinte: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então veja que Deus, ele se revela, meu irmão, a você que está pertinho, juntinho contigo, mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos que você está se sentindo fraco, desamparado, despreparado para a realidade da vida. Então a crise, o desafio, tudo que você possa estar passando nos seus dias, não vem para destruir você, mas sim para te tornar mais forte. O Senhor está preparando vitória para a sua vida, que ninguém poderá interferir, tirar isso de você. O que Deus já tem reservado para a sua vida é muito maior do que influências humanas, opiniões ou até o maligno busca tirar isso de você. Mas Deus, ele é invencível. E muitas vezes você pode estar se sentindo cansado, é muito humano, você está com pensamentos em desistir da sua vida, dos seus projetos, da sua família, seja o que for, meu irmão, ouça a voz de Deus nesse dia, que você realmente erga a sua cabeça, sacuda a poeira, não é mesmo? Que você levante a sua cabeça, como diz, venha sacudir a poeira e vá à luta, meu irmão. É isso que nos cabe enquanto filhos de Deus. E é a partir destas coisas que nós vamos aprendendo e vamos vencendo
as batalhas do dia a dia. Até hoje nós já enfrentamos tantas coisas, estamos aqui, não é mesmo? Deus nos sustentou, nos habilitou, nos protegeu, nos deu livramentos. Estamos aqui pela misericórdia de Deus, seu imenso amor e sabedoria, porque erramos tanto, desconsideramos tanto as orientações do nosso Senhor, que só a misericórdia e o amor de Deus para nos deixar realmente de pé. Somos sobreviventes. Problemas familiares que parecem não ter solução, muitas vezes doenças que roubam nossa saúde e esperança, crises financeiras que parecem sem saída, desânimo, depressão que atacam a sua mente e o seu coração. Tanta coisa, meu irmão, que vem para tentar, não é mesmo, derrubar, abater um valente de Deus. E é somente com Deus, com o entendimento da sua palavra, fortalecimento da nossa fé e do nosso caráter, que nós conseguimos nos manter firmes. Clamam os justos e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Está lá no livro de Salmos, número 34, versos 17 e 18. Deus realmente nos livra de toda e qualquer angústia que possa estar nos nossos corações, desde que nós sejamos justos e estejamos em comunhão com o nosso Senhor. E estarmos em comunhão com Deus é manter esta conversa com Deus. Alguns chamam de oração, outros reza ou meditação. Tem um outro termo, é prece. Não importa, meu irmão. A forma do teu religare com Deus, que muitos chamam até de religião, nós precisamos alimentar. Você precisa alimentar a sua alma com a palavra, para que ela não enfraqueça, não é mesmo? E cercar-se de pessoas que também tenham a mesma fé que a sua, mantendo a sua comunhão com Deus, né? Conviver com pessoas também que não têm esse mesmo propósito, se trata de um jugo desigual, não dá certo, meu irmão. Isso vem para abalar, traz confusão. Veja a importância de nós também estarmos em comunhão, em convivência com aqueles que possam, né, estar ao nosso lado nesse momento em que o mundo muitas vezes se levanta, tem força para tentar nos destituir do nosso posto de filho de Deus. As pessoas se esquecem, não é mesmo, em decorrência do mundo, da sua condição de filho amado de Deus, inserido em um mundo repleto de possibilidades, em que basta nós sejamos habilitados e capacitados para usufruir com êxito de todas estas coisas. Então veja, meu irmão, não desista da sua casa, da sua família, do seu ministério, da sua vida espiritual. Deus é especialista, como dizem alguns, né, em transformar vidas e situações que para você possa parecer impossível, mas para Deus isso não existe. É o normal de Deus, não é mesmo? O que para nós é sobrenatural, é extraordinário, né? Para Deus é natural e ordinário, de acordo com a sua sabedoria, e que buscam então orientar os seus filhos para o bem. Deus vem não para nos causar dano, mas sim para nos alcançar somente aquilo que é bom. A maldade no mundo se instala a partir do momento que as pessoas fazem mau uso das coisas boas que Deus criou, né? E nos alcança. E hoje eu declaro, em nome do nosso Senhor Jesus, profetizo também na sua vida, meu irmão, que não haverá crise alguma capaz de derrotar você. Já pode ela pode afastar da sua vida pessoas covardes, mas os valentes, estes sim, permanecerão firmes e serão honrados pelo Senhor.
Que Deus levante um exército, meu irmão, minha irmã, de guerreiros hoje que não temem o fogo santo do Espírito de Deus, que não se rendem diante da dor que o mundo é capaz de buscar nos atingir, não é mesmo? Que mantém a fé mesmo em meio às tempestades. Levantem-se, guerreiros, porque Deus que fez o céu e a terra é contigo. Amém, meus irmãos? Hoje nós estamos aqui na ONTV, dando continuidade à nossa programação, não é mesmo? 24 horas, dia e noite, em comunhão com o nosso Deus, buscando alcançar um número maior de pessoas, né? Cada um tem a sua função no corpo de Cristo e você também tem essa função. Se hoje você está aqui conosco, recebendo esta palavra, alguns irmãos estão neste exato momento nos ouvindo, porque com eles foram compartilhadas as nossas mensagens, por pessoas que se importam. Meu irmão, se você está vendo essa mensagem e recebeu de alguém, é porque existem, né, no mundo pessoas que se importam com você. Eu acredito muito no ser humano, embora nós venhamos a observar tantas coisas, né, meus irmãos, mas eu creio muito que neste mundo sempre haverá alguém digno da nossa confiança, do nosso amor, da nossa presença. Então, meus amados irmãos e irmãs, no dia de hoje, Deus ele nos reúne para uma palavra que vai realmente ecoar, chegará, né, à profundeza dos corações, chegará muitas vezes onde você não pode estar, mas em decorrência do que tudo que Deus nos permite, né, é capaz de essa mensagem chegar, sim, àquele coração que esteja precisando de um despertar poderoso. Quero que você pare para pensar nesse momento que toda crise ou situações difíceis, vales de sombra e morte que enfrenta, não vem para muitas vezes destruir você, mas como nós observamos no dia de hoje, como uma revelação, meu irmão. A Bíblia nos ensina, lá no livro de Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 3, que as tribulações, atende-se a isso, as tribulações elas produzem perseverança, não é mesmo? A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. E nós precisamos trazer à mente tudo que nos dá esperança para seguirmos nessa caminhada. Então veja que a crise, esse desafio, essa batalha, meu irmão, que você pode estar passando, é um processo que Deus usa muitas vezes para lapidar a nossa fé, para preparar o nosso espírito para as grandes coisas que Ele tem reservado para você, não é mesmo? Grandes coisas Deus tem reservado para você, meu irmão. Creia e preste muita atenção, porque nesse processo Deus ele não quer que, muitas vezes, revela pessoas que não vão ficar do seu lado. É a provação que separa os valentes dos covardes, o joio do trigo, meu irmão. Quantas vezes você, na sua vida, viu pessoas se afastarem quando você mais precisava? Não é assim que funciona? É a crise, é a dificuldade, é a tribulação, revelando quem são os teus verdadeiros amigos, quem tem coragem, quem realmente crê, quem são as pessoas que Deus quer que estejam ao nosso lado. Então, Cristo nos deixa como registro, lá no livro de João 15, a partir do verso 18, se o mundo vos odeia, para você que possa muitas vezes estar pensando assim ou se sentindo dessa maneira, abandonado, rejeitado, não importa, meu irmão. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo,
Antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Que forte, meu irmão, essa palavra. Se nós pertencemos à tribo, como se diz, né? Fizemos parte do mundo, as convenções do mundo, as bandeiras do mundo. As pessoas acolhem aqueles que se reúnem, muitas vezes em pautas que não correspondem à palavra de Deus. Agora, se você não faz parte, né? Você não é, ao menos, bem visto. Isso quer dizer que você, que busca viver o Evangelho, que é um valente, sempre vai enfrentar oposição, meu irmão. Você sempre vai passar alguma dificuldade, você sempre vai observar olhares ou posicionamentos de rejeição. Veja que se você é uma pessoa que defende a fidelidade, vou pegar só um exemplo, fidelidade, lealdade, você será rejeitado, terá dificuldade em fazer parte, não é mesmo? Enfrentará uma oposição ferrenha junto aos infiéis, aqueles que não são leais. E como o mundo está, não é mesmo? Cheio, repleto de pessoas que vivem dessa maneira. Cada um escolhe a forma que vive, está tudo bem, mas veja que você não será amado, querido, aceito em meio a estas pessoas que vivem dessa maneira. Amém, meus queridos? Para mim, pessoalmente, está tudo bem, não é mesmo? Mas para as pessoas que muitas vezes buscam serem validados, buscam afirmação, para as pessoas que buscam afirmação no mundo, isso lhes causa um mal emocional gigantesco. Então, veja que Cristo passa por determinadas coisas, imaginemos nós, quantas coisas que nós passamos. Então, são nesses momentos, meus irmãos, como este exemplo que eu acabei de mencionar, que o nosso caráter é revelado. O caráter das outras pessoas também, não é mesmo? E o nosso. É diante do nosso posicionamento, da forma como nós reagimos às coisas do mundo, que o nosso caráter é apresentado. E isso não é para expor você, para buscar destituir você da condição que você acredita, mas sim é uma espécie de purificação através da sua fé, é mesmo fortalecimento. Você quer viver de acordo com como o mundo vive, muitas vezes na ignorância, na injustiça, na ingratidão, na traição, na mentira? Eu não quero. Então é óbvio que nós somos vistos de uma maneira diferente, né? De pessoas que vivem dessa maneira e buscam normalizar estas situações. O profeta Isaías, no capítulo 48:10, diz o seguinte: eu te provei, mas não como a prata, eu te escolhi na fornalha da aflição. Então veja que assim como o ouro ele é refinado pelo fogo, a nossa fé também é purificada, se assim podemos dizer, nestes momentos difíceis. Se você está enfrentando alguma dificuldade, tempestade hoje, não desanime, meu irmão. Deus está transformando você para algo maior. Quando Jó perde tudo, ele poderia ter desistido. Não poderia? Você que conhece a história de Jó, né? O que foi permitido na vida de Jó, ele poderia ter desistido. Mas ele declara, em meio às situações que ele estava vivendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, meu irmão. Essa é a fé que Deus quer que você tenha. A crise, a dificuldade, as situações difíceis vêm como um convite para que nós possamos olhar para Deus com mais fé. Oh Deus, aumenta a nossa fé, nos dê sabedoria para que nós possamos
realmente observarmos que somos dependentes de Ti, nos apegarmos à palavra do nosso Senhor com mais fervor e clamar com mais intensidade. Você está preparado, meu irmão, minha irmã, para ouvir e receber o que Deus tem para você? A crise, essa situação que muitas vezes nós somos acometidos em decorrência do mundo, vem para tirar os covardes de perto de você e prepara os valentes para a vitória. Então, permanecer firme realmente será um marco na sua vida espiritual. Ok, meus queridos? Não há nada que a crise faça tão bem como revelar o verdadeiro caráter. Quando tudo está indo bem, meus irmãos, vamos analisar. Quando a vida está tranquila, muitos se mostram amigos, irmãos e companheiros, companheiras, né? Mas é na tempestade que nós conhecemos o verdadeiro coração, a intenção daquele irmãozinho, daquela irmãzinha que está ao nosso redor. E Deus usa realmente. Deus usa, meu irmão, até o diabo, ações do maligno. Deus usa, Cristo é capaz de ir até o inferno para resgatar você. Então Deus usa sim a crise para separar os valentes dos covardes, o joio do trigo, para purificar os seus filhos, para que nós sejamos transformados, né, nessa reconciliação com o nosso Deus, que nós possamos compreender que precisamos estar firme na rocha que é Cristo. E como na história de Daniel, que nós observamos, ele foi levado para uma terra estranha e passou a enfrentar então uma realidade de uma cultura pagã, não é mesmo? E até ameaçado de morte, mas ele não abriu mão da sua fé. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente. Vocês conhecem essa história. E essa crise, esse momento, não é mesmo? Esse desafio, quando todos estavam contra eles, destruiu os nossos irmãos? Não. Deus estava com eles. Veja o que o profeta Jeremias disse, capítulo 20, 11. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso me destruíram, mas não prevaleceram. O mundo, ele busca sim destruir você, principalmente quem vive muito buscando a afirmação do mundo. Não é mesmo? O diabo, antes de matar, ele humilha. Até aqueles que estão a serviço dele, a serviço das trevas. Então, você que está vivendo algum momento de crise na sua vida, sabe que Deus, ele está contigo. Ele não permite que você seja derrotado, abatido, meu irmão, apenas provado. E hoje muitos de nós enfrentamos tantas coisas. Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa quais são as piores dores, né, emocionais da humanidade, né? Quais são as piores dores? Aquilo que vem para abalar o nosso emocional e como nós buscamos resistência espiritual para isso. Então, muitos de nós hoje enfrentamos traições, abandono, críticas, tantas dúvidas, né, e confusão íntima no nosso pensamento, coração, medos, né? E a palavra, ela nos chama para perseverança, para que nós venhamos a compreender que nós servimos a um Deus que não é um Deus de confusão. As coisas são ou não são. Não existe em cima do muro. Não existe muitas vezes essas dúvidas que invadem o nosso coração, a nossa mente, que vêm abalar a nossa fé. É porque nós estamos realmente nos sentindo fracos em alguma coisa nas nossas vidas. Então, a crise, o desafio, essa luta, muitas vezes ela vem para tentar te fazer recuar, né? Mas nós precisamos trazer à nossa mente, assim como está em Hebreus 13:5,
em que nos garante: nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então não estamos sozinhos. Esta é a promessa de Deus, meu irmão. Não é qualquer pessoa que chega e diz: eu nunca vou te abandonar, sempre estarei do teu lado. De repente, as coisas mudam, crises aparecem, dificuldades se estabelecem e as pessoas abandonam na maior facilidade, né? Às vezes até buscando se justificar, justificar o injustificável, né? Mas veja que Deus, ele tem promessa para você: nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, veja, meu irmão, que nós precisamos manter a nossa fé no nosso Deus, mesmo em meio às dificuldades que nós vamos passando. Parece que está desmoronando muitas vezes o mundo ao seu redor, e Deus, ele busca, até nesses momentos em que nós buscamos nos firmar, né, nos apegarmos, nos segurarmos em coisas que o mundo tem para oferecer, de repente tudo desmorona, né? Porque o ser humano é muito falível, né? Então, o inimigo nos traz questionamentos sobre Deus, sobre tantas coisas, que faz com que a gente venha, mais uma vez, esclarecer a importância da fé, meus irmãos, como âncora para a nossa alma. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Lá em Hebreus 11, a gente crê nas promessas do Senhor e dá tudo certo. Então, mesmo que você não consiga ver uma solução neste momento para a sua vida, mantenha a convicção firme de que Deus está no controle. Essa dor pode ter te deixado cego, em que você não vê uma alternativa, né, para os seus dias, mas não deixa Deus cego. Isso não afeta, né, a posição de Deus de sabedoria. E somente nós mantendo a nossa calma, discernimento espiritual, que nós conseguimos, então, conversando com Deus, estabelecer estratégias divinas, né, para os nossos dias, sem deixar que a ansiedade, a preocupação venha a roubar a nossa paz. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, como diz a palavra, e guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Como isso é importante, meus irmãos. Veja que a vida, ela não é para aquelas pessoas que muitas vezes se apegam às coisas do mundo, que só enfraquece o ser humano. Deus nos chama para sermos fortes nele, por ele, todas as coisas, né? E corajosos, porque a nossa vitória, meus irmãos, está garantida. O bem vence o mal, nós já sabemos o fim dessa história. Enquanto nós estamos nesse processo que é a vida, nessa caminhada, vamos vencendo o mal com o bem, e para isso nós precisamos de força. Como vencer o mal com o bem? Como manter os nossos corações em paz, sem angústia, sem, como se chama, mágoas, remorsos, tantas coisas que vêm para abalar, né, o seu emocional. Como vencer o mal com o bem? Só através de Deus, que Ele nos dá esclarecimento, estratégia divina para todas estas coisas. Mesmo quando as pessoas te abandonam, mesmo quando essa dor parece insuportável, sua vida está sem saída, recuar não é a solução mais recomendada. Veja que o profeta Elias, que também é outro exemplo das Escrituras Sagradas, depois de uma grande vitória, ele se escondeu com medo. Uma grande vitória que nos é apresentada na Bíblia Sagrada, e
Deus o fortaleceu e deu um novo chamado. Então, a coragem, meus irmãos, mesmo quando nós estamos nos sentindo enfraquecidos, é um ato de fé, é uma decisão que nós tomamos, apesar do medo, apesar de todas as circunstâncias estarem, né, dizendo que não. O sim de Deus nos basta para que nós venhamos seguir em frente, né, com os nossos olhos fixados no propósito que Deus tem para as nossas vidas, porque a força que nós precisamos, ela vem do Senhor e se aperfeiçoa na fraqueza. São nos momentos fracos, é no limite da nossa dor, no limite das nossas forças, é no limite. Aquele momento que você para e pensa, não aguento mais, estou no limite, chega. É exatamente nesse momento que Deus nos encontra. Por quê? Que a gente tem essa sensação, né? Porque Deus, ele sempre está do nosso lado, mas muitas vezes nós estamos com os nossos olhos, com os nossos corações, sem tempo para Deus, focados única e exclusivamente no mundo, no nosso trabalho, tantas coisas que nós justificamos como que não temos tempo para Deus. Mas quando nós chegamos no limite das nossas forças, do nosso entendimento, da nossa dor, né, meus irmãos? Às vezes, para quem é muito culpado, basta um diagnóstico para que as pessoas achem tempo, né? Não exatamente para ficarem com a sua família, para terem um momento de lazer, mas sim para ir em busca de saúde. E nós temos tantos exemplos, né? Pessoas que não têm tempo, basta um diagnóstico para que as pessoas observem que tem tempo, né? Não exatamente por uma causa que gostariam, mas para um processo muitas vezes de cura. E então isso acontece também quando nós estamos vivendo no limite, quando nós já fizemos tudo que nós poderíamos ter feito em relação às coisas do mundo e o negócio ele trava, né? Perdemos muitas vezes o sentido das circunstâncias e de pessoas e chega no limite. Então, quando nós estamos no limite, nós acabamos abrindo, né? Abrindo um espaço, um momento de reflexão em que, como o mundo e as pessoas, em decorrência de determinadas circunstâncias, perdem um pouco o sentido, a gente se desconecta mesmo do mundo. Às vezes somos nós que passamos a agir assim, ou é o mundo mesmo que chuta você, de escanteio, coloca a margem de todas as coisas e abre esse tempo, né? Esse momento no limite das nossas forças e no limite da dor, então nós passamos a olhar para Deus. Então, nós descobrimos que nós somos mais fortes do que sequer nós imaginávamos um dia ser na vida. E isso tudo é aperfeiçoado exatamente na nossa fraqueza. Quando nós nos sentimos muito pouco, né? Quando nós nos vemos muito fracos e no limite das nossas forças, em que nós passamos a compreender que temos tempo para Deus e que Deus é o que mais importa, é naquele momento que a nossa força é aperfeiçoada, diz a palavra. Quando somos fracos, somos fortes. Exatamente nesse contexto que com Deus nós vemos que nós servimos a um Deus invencível, a um Deus poderoso, né, a um Deus infalível, em que toda a nossa precariedade humana é sustentada por Deus. Então nós nos sentimos muito os filhinhos do papai, né? Muito fortes, muito protegidos, restaurados para seguir em frente, e vemos que com Deus nós somos capazes de enfrentar e de transformar muito a nossa realidade, meus irmãos, de fato, nas nossas vidas. Então, no dia de hoje, nós viemos realmente para trazer aos irmãos esta palavra que realmente são nos momentos de crise, de dificuldade, que pessoas são reveladas. A nossa
A nossa situação como ser humano também, a nossa essência extravasa, né, extrapola os limites que muitas vezes nós colocamos em relação à sociedade, é tudo exposto, né? Não há nada que fique oculto. E também são nesses momentos de crise, de dificuldade, de luta, de tempestade, que é separado o joio do trigo, meu irmão. Em que nós observamos que só fica ao nosso lado quem sempre esteve ao nosso lado de fato, de verdade. E não aqueles que, embora muitas vezes fisicamente estiveram conosco, mas nunca comprometidos como ser humano conosco. Então afasta covardes, né? Quando realmente o embate é de verdade. Ok, meus queridos? Uma reflexão muito importante para que nós tenhamos ciência da realidade das coisas e como Deus vem com a sua palavra para nos trazer esclarecimento em relação a tudo isso. Com certeza, você já deve ter observado essa circunstância na sua vida. Pessoas que lhe abandonaram, que lhe deixaram, independentemente do viés, quando a situação ficou difícil. E muitas vezes, naquele momento de irracionalidade até, questão emocional até, nós muitas vezes temos sentimentos equivocados. Nós temos que dar glória a Deus, meu irmão. Cada vez que, em meio a alguma luta, alguma batalha, é feita essa limpeza, não é mesmo, nas nossas vidas, e pessoas que não eram para estar ao nosso lado, simplesmente de passagem se vão, né? Seguem o seu caminho, para que nós possamos ter um direcionamento cada vez mais claro, cada vez mais fortalecido, né? Com aqueles que nós devemos realmente manter uma comunhão de verdade, segundo o que Deus espera para nós. Deus une propósitos, Deus busca aproximar, é muito bacana isso, como Deus aproxima de fato pessoas que têm o mesmo propósito, né? E com base nisso, pessoas que têm o mesmo propósito vão se aproximando pelo nosso Deus para a sua honra e sua glória, e aqueles que não fazem parte disso vão se afastando. E isso está tudo bem, meu irmão. Nós temos que dar glória a Deus. Aquelas pessoas que chegam para ficar e aqueles que vão embora no momento exato, né? Que Deus providencia livramentos extraordinários, porque simplesmente não era para ser. Tudo que vem para nos afastar de Deus, da nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com Deus, tudo que vem para ficar entre nós e Deus de forma negativa, que seja retirado das nossas vidas, né? E permaneça apenas aquilo que for para acrescentar. Você deve ter muitos exemplos disso, né? Pessoas que muitas vezes se aproximam de você naquele ímpeto, muito emocionadas, não é mesmo? E de repente elas somem. Amém. E é assim que tem que ser. É por isso que nós oramos para que Deus afaste de nós todo o mal que possa se instalar na nossa vida. E digo mais, tudo que possa nos afastar de Deus, da nossa paz que nós temos. Nós vamos chegando em uma fase de compreensão e maturidade que nós passamos a compreender esta paz que nós temos a partir do momento que nós entregamos, meu irmão, as nossas vidas nas mãos de Deus e descansamos no Senhor. Como Deus providencia, meu irmão. Como Deus realmente estabelece uma cobertura espiritual sobre as nossas vidas de forma fantástica. E quando nós observamos a proteção de Deus nos nossos dias e nós nos colocamos sobre a cobertura espiritual do nosso Senhor, nós não buscamos sair fora disso, né? Porque Deus está sempre ao nosso lado, buscando nos proteger, nos orientar, onisciente, onipresente, mas
como muitos filhos rebeldes, às vezes as pessoas buscam sair dessa cobertura espiritual, andar por si mesmos, né? Se jogar nas coisas do mundo e acabam depois tendo que suportar determinadas consequências em decorrência disso. Mas quando nós compreendemos a paz que nos traz essa entrega das nossas vidas nas mãos do Senhor, como nós nos sentimos protegidos, como é importante, meus irmãos, nós sabermos que você tem alguma luta, né, para defender alguma causa. Eu não tenho, porque eu entreguei tudo nas mãos de Deus, meu irmão. Isso aí traz uma paz gigantesca que só quem vive dessa maneira é capaz de compreender. Você não traz para você problemas que não lhe dizem respeito. Se nós temos um Deus que peleja por nós vivermos segundo a palavra de Deus, não é mesmo? Nós ficamos como protegidos no abrigo do Altíssimo, em que nós somos convocados e enviados apenas, né? E com a cobertura espiritual do nosso Senhor, do Espírito Santo, em missão, não é mesmo? Para o bem. Então, estando de acordo com a palavra, fazendo o bem segundo os olhos de Deus, Deus é que sabe os planos que tem para mim, não sou nem eu, meu irmão. Deus vai me apresentando. A gente vai cumprindo, as coisas vão acontecendo, vai dando tudo certo, Deus vai providenciando aquilo que muitas vezes no mundo busca arrastar você para colocar você em problemas, né? Então você é como se alguém viesse com uma proposta, né? E você olhasse para Deus. E daí, o que eu faço? E Deus chega e diz, vem cá que eu resolvo para você, meu filho. E isso acontece, meus irmãos. Há tantos testemunhos, meus queridos, da paz que é viver sob a proteção de Deus, cobertura espiritual do nosso Senhor, segundo a sua palavra. Por isso que a palavra diz, uma paz que excede o entendimento, porque as pessoas não compreendem. Que paz é essa, em que vivem determinadas pessoas em meio a um turbilhão de circunstâncias difíceis? É exatamente isso que Deus nos alcança, é exatamente quando nós estamos, ou você está, né? Eu já passei um pouco dessa fase, mas quando muitas vezes os nossos irmãos estão com fardos muito pesados e aceita que Cristo transforme esse um fardo mais leve, que não seja tão doído para você carregar, meu irmão, porque você está resistindo ao amor do nosso Senhor, ao cuidado do nosso Senhor, ao acolhimento. Não resista mais, meu irmão. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor e seja mais um testemunho, né? Mais uma voz clamando no deserto, buscando levar esse testemunho da perfeição da palavra do nosso Senhor na sua vida. Assim como nós tivemos profetas, né, que caminhavam no deserto, levando a palavra do Senhor, anunciando nosso Senhor Jesus Cristo também. Hoje nós estamos aí anunciando a palavra do nosso Senhor, o nosso testemunho, no deserto dos corações das pessoas. Pessoas que muitas vezes têm tanta coisa que é muito bem visto pelo mundo, mas intimamente vivem um vazio existencial gigantesco. E pessoas estão perecendo, sofrendo por falta de conhecimento da verdade absoluta da palavra de Deus. Nós observamos verdades relativas, é o que você pensa acerca das experiências que você tem na sua vida, é o que o irmãozinho tem de opinião acerca das coisas que ele viveu e experimentou nos seus dias. Mas a verdade absoluta, imutável, não é mesmo? Que tem que chegar ao coração das pessoas e que se estabeleça no mundo para a honra e glória do nosso Deus, é a verdade absoluta das Escrituras Sagradas, que é o que realmente traz a paz, traz o céu aos corações de pessoas que muitas vezes estão vivendo já um verdadeiro inferno nos seus dias. Ok, meus irmãos? É tempo de preparação,
É um tempo que Deus está nos dando para que nós possamos ajustar a rota. Diante de tantas informações, registros e do poder do seu Santo Espírito nas nossas vidas, que nós possamos caminhar juntos, meus queridos, como irmãos, que se nós estamos aqui como testemunho da palavra do nosso Senhor, é para que as pessoas possam, uma hora ou outra, serem tocadas pelo Espírito Santo e ter esse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, assim como nós tivemos nas nossas vidas e vivemos na paz, né, do nosso Deus e com resistência espiritual, em que nós afirmamos, mais uma vez, né, somos testemunho disso. No mundo tereis aflições, sim, temos, né? Somos muitas vezes jogados, né? Respondemos a um sistema, a uma sociedade aflita, imediatista, cheia de problemas que criam e buscam enxertar nas pessoas para causar até um desequilíbrio, né? Em que aqueles que detêm mais poder, então, têm uma aparente tranquilidade. Mas nós estamos aqui para dizer que mesmo diante de tudo que o mundo tenta buscar, né, rotular você, abater você emocionalmente, espiritualmente, enfim, independentemente do viés, meu irmão, na sua esperança, tantas coisas, né? Nós viemos aqui para ser testemunho do que Deus transformou as nossas vidas, do poder do nosso Senhor, desse Deus que me salva todo dia e é capaz de salvar você também. Que em meio às tribulações me deu resistência espiritual, em meio às perdas, em meio a tantas coisas que o mundo buscou me atingir e não conseguiu em decorrência da resistência espiritual que eu consegui, que me foi alcançado pelo meu Deus, pelo seu Deus, esse Deus que nos acolhe e nos traz realmente e é capaz de construir uma nova história, meu irmão. Não fique nesse sofrimento, abra o seu coração, veja que se eu estou falando aqui com você hoje, eu não tenho interesse nenhum, não é mesmo? Interesse que o mundo muitas vezes busca estar em evidência, ou estar nas redes sociais, tem algum interesse, né? Principalmente de ordem financeira, a gente vê muito. Aqui nós não temos esse interesse. Quando nós nos reunimos como nações, Organização das Nações para a Pregação da Palavra de Deus na TV, através da internet, na ONTV, em que nós vemos aí, você tem acesso através das redes, acho que mais de 30 voluntários, ninguém recebe nada que seja do mundo para estar aqui falando com você. Nosso coração está aberto como um testemunho da palavra do Senhor, não é mesmo? Existem pessoas que agem em decorrência de benefícios do mundo. Nós estamos aqui porque nós queremos ser testemunho do reino de Deus, do que Deus realmente nos traz e nos apresenta de diferente, de transformação nas nossas vidas. A nossa TV aqui não tem fins lucrativos, não é mesmo? A nossa TV, todas as pessoas que realizam esse trabalho e a gente coloca ao grande público, né, no Brasil e no exterior, não tem qualquer finalidade, meu irmão. Não existe isso aqui conosco, não existe. Não estamos, né, exortando quem assim o faça, né, mas apenas estou informando que aqui conosco, nós estamos aqui levando a palavra para você. Não sei se você está vendo através da TV, eu não sei se você está vendo nas nossas redes sociais, mas esse material chega até você de forma gratuita, porque se de graça nós recebemos tantas bênçãos nas nossas vidas, não é mesmo? É algo que a nossa recompensa enquanto ser humano é ir em busca de compartilhar isso com você, não é mesmo?
para que você possa ter um encontro com o nosso Senhor e a sua vida transformada, assim como Deus fez na minha, assim como Deus faz na vida dos nossos irmãos, não é mesmo? Não é busca de qualquer recompensa. Vocês verão, cada vez mais que se aproximarem da palavra de Deus e terem mais comunhão com Deus, que é um processo, não é mesmo, meus irmãos? Cada vez mais cristão, eu brinco, né? Vocês vão ver que o fato de estar na presença de Deus já é algo que não tem como nós descrevermos, não é mesmo? Então, não há uma busca de benefícios próprios, não, é apenas compartilhamento das bênçãos e vitórias que Deus traz para as nossas vidas, que nós queremos compartilhar com os irmãos, para que os nossos irmãos também sejam abençoados. Ok, meus queridos? E assim como nós estamos nas redes, levando a palavra apenas com esse intuito de pregar o evangelho a todas as nações, que você também faça parte desse, como membro, né, desse corpo de Cristo, e seja também um amigo do evangelho. Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a tudo de bom que Deus é capaz de fazer através do seu poder, da sua sabedoria, amor e misericórdia pelas nossas vidas, em que as pessoas possam ouvir essa palavra e ver em nós que nós não temos intenção nenhuma através disso. É apenas realmente compartilhar a nossa história, o nosso testemunho, o que nós constatamos na palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, e que fez tanta diferença na nossa vida e que a gente quer compartilhar com os irmãos. Não é mesmo, meus queridos? Esse é o nosso objetivo, cumprir o ID, né? Sem qualquer intenção, apenas como gratidão ao nosso Deus, por tudo que Deus faz nas nossas vidas e é capaz também de fazer por você, meu irmão. Então, você verá que no decorrer do dia, em que nós ficamos 24 horas, todo dia, não é mesmo? Esse trabalho vem sendo desenvolvido desde 2015, em que cada um de nós tem a sua vida, não é mesmo? Cumpre com as suas responsabilidades, cada um paga as suas contas, tem o seu trabalho, e aqui é o nosso momento de comunhão com os irmãos, espiritualmente, de compartilhamento e gratidão a Deus por tudo que Deus realmente já fez por nós e continua sempre fazendo, não é mesmo, meus queridos? Quando nós vamos aprendendo acerca da palavra do nosso Senhor, veja que Cristo, ele diz naquela passagem em que ele pergunta aos discípulos o que estão dizendo sobre mim. Alguns dizem, que o Senhor é João Batista, é Jeremias, enfim. Então Cristo pergunta aos apóstolos, né, que acompanhavam o seu trabalho missionário, e vocês o que pensam de mim, quem eu sou, né? Então Pedro vai lá e se manifesta e diz, o Senhor é o Filho amado do Deus vivo, Messias. E Cristo declara que é sobre essa afirmação, sobre esse reconhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, Messias, como Filho do Deus vivo, é que Ele quer estabelecer a sua igreja. É sob esse reconhecimento, sobre pessoas que se reúnem, independentemente da forma, do lugar, mas sob essa rocha, sob essa pedra, né? Sobre essa rocha do entendimento, do reconhecimento de Cristo como o Messias e tudo isso que isso representa, né? Segundo a palavra de Deus, as promessas do Senhor para as nossas vidas. Então, por isso que nós estamos aqui, é sobre essa rocha que nós nos estabelecemos e estamos aqui reconhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo Messias como Filho do Deus vivo. O nosso Senhor, esse que me salva todo dia, é capaz de salvar você de toda e qualquer circunstância que o mundo possa vir em busca de tentar te abater. Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, meu irmão. Creia nisso, né? E tenha
a sua vida restabelecida, as suas forças restauradas e uma outra visão, uma visão espiritual do mundo, em que você verá que é muito fácil, meu irmão, viver no mundo sem se deixar corromper pelo mundo, sem fazer mal às pessoas. É muito mais fácil ser bom, né? É muito mais fácil cada um cuidar da sua vida, ser bom, ter como prioridade Deus, ser capaz de alcançar, assistir pessoas quando isso é possível ou quando somos convocados, né? E o quanto isso é mais fácil, quanto isso nos traz mais paz do que ir em busca de fazer parte de certas coisas que não nos cabem mais. Existem coisas que, embora sejam permitidas, como diz a palavra, não nos convém, não nos cabe mais. Alguns irmãozinhos ainda estão nessa luta carnal aí no mundo, estão sofrendo, estão passando por situações, às vezes vencem batalhas, outras vezes perdem, estão nessa luta muito humana. Sim, haverá um momento em que a verdade absoluta de Deus será estabelecida sobre a terra, o bem vence o mal, e tudo que nós vemos de coisas negativas no mundo não existirá mais. Sim, não é mesmo? O importante, meus irmãos, no dia de hoje é sabermos que nós estamos, né, em tempo de preparação de tantas coisas nas nossas vidas, né, com base na palavra do Senhor, que você também pode ser um amigo do Evangelho. Como ser um amigo do Evangelho? Contribuindo financeiramente para onde te vi? Não. Aqui nós não recebemos qualquer participação de irmãos. Nós só pedimos que os irmãos que sejam tocados nos seus corações pela palavra do nosso Senhor, aqui através das nossas redes, que compartilhem com aquelas pessoas que fazem parte das suas vidas ou nas suas redes sociais, enfim, como sejam, né? Inclusive você, meu irmão, minha irmã, que esteja vendo essa mensagem e recebeu isso de alguém, saiba que essa pessoa, ela se importa com você, né? Vem lhe trazer uma palavra, como nosso Senhor Jesus Cristo disse, né? Enviarei o Consolador, aquele que traz paz para os nossos dias, mesmo diante de tantas tribulações. Ok, meus irmãos? Quem não curtiu ainda, deixe seu like, porque nós vivemos em um sistema que quanto mais essas plataformas, né? Não digo da nossa TV, porque a nossa TV é independente, não precisa disso, mas nessas redes que fazem parte do sistema, se esse vídeo não tiver curtidas, né? Assim, o like ali, ele não aparece no feed para outras pessoas, né? Então, se você puder deixar o seu curtir, ajuda muito nessa divulgação do Evangelho a todas as nações. Sempre eu peço que os irmãos que puderem, né, se identificarem com o nosso projeto, compartilhem principalmente em grupos, né, também do exterior, grupos evangélicos, mas também daqueles irmãos que muitas vezes não fazem parte ainda, né, da nossa comunhão como irmãos e precisam ter acesso a essa palavra. De repente, a mensagem que você compartilhar em grupos muito diferentes do contexto evangélico, estas pessoas possam parar por um instante, reverem as suas vidas, irem em busca do entendimento da palavra e terem um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo. Assim como Deus me salva todo dia, que pessoas não pereçam, né? Ou venham a viver sem sentido nos seus dias por falta de Deus nas suas vidas. Ok, meus irmãos? Você está na TV, uma plataforma independente de pregação da palavra, nosso Senhor Jesus Cristo, Organização das Nações para a Pregação da Palavra de Deus na TV através da internet. Nós estamos em todas as redes, independentemente de como você esteja conectado,
Se é através da sua TV, que tem acesso à internet, smart, você digita o nosso endereço que está na tela, você está conectado. Ou através do seu computador, no seu celular. Muitos irmãos gostam de baixar o nosso aplicativo, que também para os irmãos é gratuito, né? Para quem baixa o aplicativo lá é gratuito. E passa a ter praticamente uma TV gospel de bolso, né? Onde quer que você esteja, que você acessar, sempre terá uma palavra de esclarecimento, de esperança, né? Para os seus dias de acordo com as Escrituras Sagradas. Amém, meus queridos? Este é o programa Tempo de Preparação. Gratidão por você estar sempre conosco e fazer parte também do corpo de Cristo na divulgação do Evangelho, estando conosco aí nessa caminhada. Graça e paz a todos e até a próxima. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. Note Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na TV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar.